Enquanto o mundo se prepara para a grande conferência do clima na Amazônia, tem uma outra transformação bem mais silenciosa acontecendo no Brasil. E o palco principal dela, olha só, não são centros de convenções, mas as salas de aula. Hoje, a gente vai mergulhar em como a educação está se tornando uma das frentes mais importantes da ação pelo clima aqui no país. E tudo começa com uma ideia que é ao mesmo tempo simples e muito ambiciosa. Está capturada aqui nessa frase do Mauro Tavares, lá do Pará. Formar um sujeito ecológico. A meta aqui, gente, vai muito além de só ensinar a separar o lixo, sabe? É sobre cultivar uma mentalidade. Uma nova geração que não só entende os desafios do planeta, mas se sente de fato parte da solução. E o que está acelerando tudo isso? Bom, é um evento global com um impacto imensamente local. A COP30, a Conferência do Clima da ONU, que pela primeira vez vai acontecer na Amazônia, lá em Belém, está gerando uma onda de mobilização que bate direto no nosso sistema de ensino. Isso muito antes do evento começar oficialmente. Para a gente entender direitinho como essa transformação está acontecendo, vamos seguir um caminho bem claro. Primeiro, a gente fala desse catalisador que é a COP30. Depois, como essa energia toda vira política pública e currículo escolar. Em seguida, vem a parte mais inspiradora, os projetos criados pelos próprios estudantes. A gente vai ver também como diferentes tipos de conhecimento estão se encontrando e, por fim, o grande obstáculo no caminho, a desinformação. A simples expectativa de sediar a Conferência do Clima na Amazônia funcionou como um verdadeiro ignitor, sabe? O movimento não é só sobre o evento em si, mas sobre o legado que ele já está construindo desde agora. O que é fascinante aqui é ver a cronologia das coisas. A COP30 no horizonte criou um senso de urgência que de repente acelerou decisões super importantes. O Pará, que é o estado sede, deu o primeiro passo lá em 2023. Aí o governo federal seguiu na mesma linha e agora em 2025 a gente já vê projetos em escala nacional preparando o terreno para a conferência. E quando a gente fala em escala, os números são de impressionar. Só uma iniciativa, o Projeto Empatia 2025, mobilizou mais de 8.000 estudantes do país inteiro. Eles criaram vídeos com propostas para a crise climática e 5 deles foram escolhidos para representar suas ideias na própria conferência. É muita gente. Mas a ideia vai muito além de só preparar jovens para um evento. Iniciativas como Escolas do Brasil têm um objetivo mais profundo: transformar a própria escola num polo de conhecimento confiável para a comunidade. Os alunos deixam de ser só receptores de informação para se tornarem comunicadores, levando a ciência do clima para dentro de casa. Bom, essa energia toda é fantástica, mas como é que ela se torna permanente? É aqui que a inspiração encontra a estrutura. Vamos ver como esse movimento está sendo consolidado em políticas públicas e nos currículos das escolas. Estes dados do censo escolar revelam um contraste bem interessante. Por um lado, a consciência ambiental já pulsa em 70% das escolas. Mas por outro, ter uma horta é uma coisa. Agora, ter uma disciplina estruturada, como está acontecendo no Pará, é outra bem diferente. Apenas 11% das escolas tinham um componente curricular formal, o que mostra o tamanho do passo que está sendo dado agora. E aqui está o pulo do gato dessa nova abordagem, a mudança de foco. O objetivo não é mais só diagnosticar os problemas ambientais. A meta é equipar os estudantes com as ferramentas para que eles mesmos possam agir, intervir e, o mais importante, criar soluções. É uma transição da consciência para a ação. E essa jornada é construída de forma progressiva, sabe? Começa lá no 5º ano, literalmente com as mãos na terra. Avança no 9º ano para uma análise mais complexa da realidade amazônica, incluindo temas como justiça ambiental. E culmina no ensino médio, onde se espera que o estudante já se veja como um agente de transformação, capaz de propor novas ideias. E qual o resultado disso tudo? É neste ponto que a história realmente ganha vida. Vamos ver o que acontece quando essa nova geração de estudantes é de fato mobilizada para agir. A criatividade que emerge é simplesmente impressionante, como mostram os vencedores do prêmio Criativos da Escola. Cada projeto é uma resposta direta à realidade local. No Pantanal, onde o fogo é uma ameaça constante, o teatro vira ferramenta de prevenção. Na Caatinga, a escassez de água inspira a criação de filtros. As soluções nascem do próprio ambiente. É incrível. E por trás de cada inovação dessas, existe uma motivação muito clara. A fala do Rafael, que com os colegas criou um jogo digital sobre o uso da água, resume perfeitamente o espírito da coisa. É o desejo de provar que a ação individual importa sim, e que o aprendizado pode ser engajador e até divertido.
E essa onda de criatividade vai muito além das competições, viu? Por todo o país, as escolas estão se transformando em verdadeiros laboratórios de soluções. Em Porto Alegre, tem uma estação meteorológica feita por alunos para monitorar o microclima. No Rio, um jogo para ensinar sobre saneamento. A inovação está virando parte do dia a dia escolar. Mas essa nova educação ambiental não se baseia só em ciência e tecnologia, não. Ela está promovendo um encontro poderoso entre diferentes formas de saber, criando uma abordagem muito mais completa e rica. O que está acontecendo aqui é uma fusão poderosa. De um lado, a ciência global, que nos dá a escala da crise climática. Do outro, o conhecimento ancestral dos povos originários, que oferece a sabedoria de como viver em equilíbrio com o ecossistema. Em vez de se excluírem, esses saberes estão se complementando dentro da sala de aula. E isso não é só teoria, não. Professores como a Tsara Kokama e o Lucas Munduruku estão trazendo essa integração para a prática. A geometria é ensinada a partir dos grafismos do seu povo. A matemática usa sementes como unidades de contagem. A botânica é aprendida com técnicas de plantio milenares. É o conhecimento ganhando vida e contexto. E esse conhecimento não fica preso nos muros da escola, que é o mais legal. O projeto Observatório das Baixadas, por exemplo, leva a discussão para as comunidades. Em vez de falar sobre o derretimento do gelo lá no Ártico, a conversa é sobre o risco de o açaí, um alimento do dia a dia, desaparecer. Isso torna a crise climática algo pessoal, local e muito urgente. Mas claro, todo esse movimento tão promissor não avança sem resistência. Ele enfrenta um adversário que é difuso e persistente: a desinformação e o negacionismo climático. Os professores relatam ouvir essas narrativas, muitas vezes vindas direto das redes sociais, dentro da própria sala de aula. Ideias de que a mudança climática não é real ou de que a proteção ambiental é um obstáculo para o progresso. A resposta da escola tem sido fortalecer o letramento científico, ensinando a diferenciar fato de opinião e a analisar dados criticamente. E os educadores não estão sozinhos nessa frente. Iniciativas da sociedade civil, como o projeto Redes Cordiais, estão surgindo para dar apoio, oferecendo cursos e ferramentas para que os professores se sintam mais preparados para navegar e combater a desinformação de forma eficaz. Então, o que a gente viu aqui é um movimento em várias camadas. Ele é impulsionado por um evento global, ganha estrutura com políticas públicas, mas a força vital dele vem da criatividade dos estudantes, da sabedoria dos povos tradicionais e da resiliência dos professores. É a educação se reafirmando como uma ferramenta potentíssima de transformação. Isso nos deixa com uma reflexão final, né? A gente vê exemplos incríveis: a peça de teatro no Pantanal, o filtro na Caatinga, a matemática com sementes na Amazônia. Se uma única sala de aula, um único projeto, pode gerar tanto impacto local, qual é o potencial transformador quando essa mentalidade de ação se torna norma para um país inteiro? O futuro literalmente está sendo plantado agora.